Baobá, a árvore símbolo da África. Definição segundo o dicionário Roais. A árvore de até 20 metros, Adansonia digitata, da família das bombacáceas, com tronco gigantesco, ereto, madeira branca, mole e porosa, casca medicinal e de que se extrai fibra têxtil, grandes folhas digitatas, flores brancas, às vezes com tons de lilás, e cápsulas grandes, oblongas e pubescentes. Adansonia, árvore de pão de macaco. Cabaceira, cabaceira, calabaceira, calabaceira. Embondeiro, fruta de pão de macaco. Imputeiro, licondo. Melambeira, micondó. Molambeira, mulamba. Nebondo, nativa de regiões tropicais da África, pode viver mais de 2.000 anos e seu tronco alcançar mais de 10 metros de diâmetro. As folhas, flores, frutos e sementes são comestíveis e têm inúmeros usos medicinais. Origem do baobá. Os baobás embondeiros, imbondeiros ou calabaceiras são um gênero de árvores com 8 espécies nativa da ilha de Madagascar, o maior centro de diversidade, com 6 espécies do continente africano e da Austrália, com espécie em cada. As espécies alcançam a altura entre 5 a 25 metros, excepcionalmente 30 metros, e até 7 metros no diâmetro do tronco, excepcionalmente 11 metros. Destacam-se pela capacidade de armazenamento de água dentro do tronco, que pode alcançar até 120.000 litros. Os baobás desenvolvem-se em zonas sazonalmente áridas e são árvores de folha caduca, caindo suas folhas durante a estação seca. Alguns têm a fama de terem vários milhares de anos, mas como a sua madeira não produz anéis de crescimento, isso é impossível de ser verificado. Poucos botânicos dão crédito a essas reivindicações de idade extrema. O baobá é a árvore nacional de Madagascar e o emblema nacional do Senegal. História. Em 1445, navegantes portugueses, conduzidos por Gomes Pires, chegaram à ilha de Gorée, no Senegal. Eles descobriram o brasão do infante Dom Henrique gravado em árvores. O cronista Gomes Enes de Zurara assim descreveu a árvore: árvores muito grandes e de aparência estranha. Entre elas, algumas tinham desenvolvido um cinturão de 108 palmos ao seu pé, ao redor 25 metros. O tronco de um baobá, não mais alto do que o tronco de uma árvore de noz, rende uma fibra forte, usada para cordas e pano. Queima da mesma maneira como um linho. Tem uma grande fruta lenhosa, como a abóbora, cujas sementes são do tamanho de avelãs. Pessoas locais comem a fruta quando verde, secam as sementes e armazenam uma grande quantidade delas. Em Angola e Moçambique, esta árvore é conhecida por embondeiro ou imbondeiro. Em certas regiões de Moçambique, o tronco desta árvore é escavado por carpinteiros especializados para servir como cisterna comunitária. Ainda em Moçambique, o fruto chamado malambe, da língua chimiwang, da província de Tete, tem uma polpa branca que seca no próprio fruto e que é utilizada para a alimentação em tempos de escassez de comida. Também é referida como cura para a malária. Espécies: Adansonia digitata, baobá africano, África Central e do Sul. Adansonia grandidieri, baobá de Grandidier, Madagascar. Adansonia gregori, baobá ou baobá australiano, noroeste da Austrália. Adansonia madagascariensis, baobá de Madagascar, Madagascar. Adansonia perrieri, baobá de Perrier, Madagascar. Adansonia ruprostipa, fone baobá, Madagascar. Adansonia suarensis, baobá
Suarez, Madagascar. Adansônia Zabaobá, Madagascar. Classificação científica. Reino, Plantae. Divisão, Magnoliophyta. Classe, Magnoliopsida. Ordem, Malvalis. Família, Malvaceae. Gênero, Adansônia. Nome científico. O nome Adansônia foi dado por Bernard de Jussieu, em homenagem a Michel Adanson. Lá pelos anos de 1750, Michel Adanson, naturalista francês, andava pela África e fez um relatório sobre a árvore e o enviou para cientistas europeus. Em sua homenagem, deram-lhe o nome de Adansônia. É lógico que os africanos já a conheciam e a chamavam por outros nomes, pois baobá, emboldeiro e Adansônia são a mesma árvore. Lendas e folclore que envolvem o baobá. Na história O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, o menino narra que o solo de seu pequeno asteroide era infestado de sementes de baobá. Preocupado com os possíveis danos que estas plantas pudessem causar quando adultas, após completar a sua toilette matinal, dedicava-se à toilette do asteroide, arrancando regularmente os seus pequenos brotos. Beba água em que as sementes da árvore forem embebecidas e você estará seguro de um ataque do crocodilo. A árvore de cabeça para baixo, uma história da Costa do Marfim. Nos primórdios da vida, o Criador fez surgir tudo no mundo. Ele criou primeiro o baobá e só depois continuou a fazer tudo a existir. Mas ao lado do baobá havia um charco. O Criador havia plantado o primogênito bem perto de uma região alagadiça. Sem vento, a superfície daquelas águas ficava lisa como um espelho. O baobá se olhava. Então, naquele espelho d'água, ele se olhava e dizia insatisfeito: por que não sou como aquela outra árvore? Ora, achava que poderia ter os cabelos mais floridos, as folhas talvez um pouco maiores. O baobá resolveu então se queixar ao Criador, que escutou por 2 horas as suas reclamações. Entre uma queixa e outra, o Criador comentava: você é uma árvore bonita. Eu gosto muito de você. Me deixe ir, pois preciso continuar o meu trabalho. Mas o baobá mostrava outra planta e perguntava: por que suas flores não eram assim tão cheirosas? E sua casca? Parecia mais a pele enrugada de uma tartaruga. E o Criador insistia: me deixe ir, você para mim é perfeito. Foi o primeiro a ser criado e por isso tem o que há de melhor em toda a criação. Mas o baobá implorava: me melhore aqui e um pouco mais ali. O Criador, que precisava fazer os homens e os outros seres da África, saía andando, e o baobá o seguia onde quer que ele fosse. Andava para lá e para cá. E é por isso que essa árvore existe por toda a África. O baobá não deixava o Criador dormir. Continuava e continuava e continuava sempre a implorar melhorias. Justo a árvore que o Criador achava maravilhosa, pois não era parecida com nenhuma outra. Nunca ficava satisfeita. Até que um dia, o Criador foi ficando irritado, mas muito irritado, pois não tinha mais tempo para nada. Ficou irado mesmo. E aí então se virou para o baobá e disse: não me amole mais, não encha mais a minha paciência. Pare de dizer que sua vida falta isso e aquilo, e cale-se agora. Foi então que o Criador agarrou o baobá, arrancou-o do chão e o plantou novamente. Só que, dessa vez, foi de ponta cabeça, para que ele ficasse de boca calada. Isso explica a aparência estranha. É como se as raízes ficassem em cima na copa. Parece uma árvore virada de ponta cabeça.
Até hoje, dizem que os galhos do baobá, voltados para o alto, parecem braços, que continuam a se queixar e a implorar melhorias para o Criador. E o Criador, ao olhar para o baobá, enxerga a África. Baobá no Brasil. O baobá chegou ao Brasil no início da colonização. 3 são as hipóteses que explicam a presença de alguns poucos baobás no nosso país. A primeira afirma que as sementes vieram com a tropa invasora do holandês Maurício de Nassau. A segunda, que as sementes foram simplesmente transportadas por aves migratórias. E a última afirma que eles chegaram ao Brasil em sementes escondidas nos porões dos navios negreiros, como a carga mais preciosa que os sacerdotes africanos conseguiram trazer em lembrança aos cultos deixados para trás, árvore sagrada de alguns povos africanos. No Brasil, podemos encontrar o baobá nos seguintes estados: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Ceará. Pernambuco. Essas árvores concentram-se principalmente no estado de Pernambuco, onde há 16 árvores catalogadas, e nesse estado, na sua capital Recife. No Recife, o baobá da Praça da República é a possível fonte de inspiração de Saint-Exupéry, quando por ali passou ao escrever O Pequeno Príncipe. Há um na Faculdade de Direito do Recife e outro na cidade universitária. Existem outros espalhados pela cidade, como em Ponte do Uchoa e Poço da Panela. Existem 3 plantadas na Estância Rica Flora, em Aldeia Camaragibe. No sítio de Paiadão, existe um baobá com mais de 100 anos, com um tronco de mais de 10 metros de circunferência. Na fila de Nossa Senhora do Ó, Ipojuca, há um baobá com mais de 350 anos e 15 metros de circunferência. No engenho Poço Comprido, Vivência, há 2 espécimes. Rio Grande do Norte. Outro estado com grande quantidade de baobás é o Rio Grande do Norte. Há exemplares em Natal e Nícia Floresta, no Rio Grande do Norte. Em Açu, no Rio Grande do Norte, existem 11 baobás de aproximadamente 400 anos e atualmente estão em processo de tombamento histórico. Ceará. Em Fortaleza, estado do Ceará, existe um na Praça do Passeio Público, onde foram fuzilados alguns revolucionários da Confederação do Equador. Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, existem 3 baobás. Um fica no Passeio Público, Rio de Janeiro. Outro está plantado no pátio do Museu Histórico de Quissamã, norte do estado, antiga fazenda Quissamã. E o último fica na Lagoa Rodrigo de Freitas, na altura da Borges de Medeiros, número 3000, Paquetá, na Praia dos Tamoios. Essa árvore de baobá que existe na Praia dos Tamoios, quase na esquina da ladeira do Vicente, tem até apelido. Ela é chamada de Maria Gorda, porque era assim que chamavam Maria Apolinária da Nação Cabinda, uma mucama simpática e de sorriso largo que trabalhava na casa de um rico comerciante português que morava nessa ilha e era dono de muitos escravos. Dizem que Maria Apolinária não se conformava com a escravidão e que ficava ainda mais brava com a ingratidão de seus senhores brancos, que moravam nas casas construídas pelos negros, andavam pelas ruas abertas pelos negros, comiam a comida plantada e preparada pelos negros, usufruíam do trabalho escravo realizado pelos negros, mas não mostravam sequer um ato de gratidão que marcasse a lembrança do trabalho africano por aqui. E Maria Apolinária sempre dizia que marcaria essa história, que quando morresse, pediria aos seus orixás para que providenciassem uma forma qualquer de deixar enraizado em nossa ilha essa lembrança da África negra, que se não era reconhecida no nome das ruas, das praças e dos monumentos, de alguma forma o seria pela própria natureza de Paquetá. E assim realmente aconteceu. Numa manhã de primavera,
A rede de Maria Apolinária, na senzala da casa do seu dono português, amanheceu vazia e ninguém nunca mais viu Maria, a gorda. Mas alguém notou que nesse mesmo dia, em frente à casa onde morava Maria, apareceu um arbusto que nunca existira em Paquetá. E ainda mais, que ao contrário do que sempre ocorre, este era um exemplar solitário, diferente do que costuma acontecer no seu local de origem, as savanas da África. E dizem que no mesmo dia em que Maria Apolinária morreu, a Maria Gorda nasceu, fincando assim raízes profundas da África em Paquetá. E foi assim então que se desenvolveu a lenda da Maria Gorda em Paquetá. Baobá e a religião africana. No candomblé, o ritual é feito por um sacerdote Ogé do culto Egum Egum. Para a religião, essa árvore é considerada sagrada. Reza a lenda que era aos pés do baobá que os orixás, especialmente Omulu, durante as peregrinações, paravam com seus seguidores para descansar das caminhadas, alimentar-se e ainda curar determinadas doenças. Flor do baobá. O baobá é uma árvore forte, robusta, que floresce apenas uma vez durante o ano. Suas flores ficam de cabeça para baixo durante alguns dias antes de secarem e caírem no chão. Parece que a espera do baobá em florescer seja uma coisa tão romântica como suas próprias flores. Dar uma flor de baobá à pessoa amada pode simbolizar que ela é única e que demorou muito para encontrá-la. Isso se a flor do baobá não tivesse um forte odor de carniça. Isso serve para provar que as aparências enganam. As pessoas que se deixam levar pela beleza da flor do baobá podem ter uma surpresa ao sentir seu aroma não muito agradável. Da mesma forma como as pessoas que com tanto preconceito com o cheiro da flor se inibem em conhecê-la e contemplar sua beleza. Mucua, o fruto do baobá. Mucua, definição: fruto comestível do baobá, árvore típica das regiões tropicais africanas. A mucua, o fruto do baobá, tem no seu interior um miolo seco comestível. Não tem sumo, desfaz-se na boca e seu sabor é adocicado com uma ligeira acidez. Este fruto é rico em vitaminas e minerais. Ao dissolver a mucua em água, a ferver, obtém-se o sumo de mucua, que depois de arrefecido é tomado como uma bebida fresca, com um sabor muito apreciado em determinados países. As frutas que nascem na árvore são uma espécie de cabaça. Sua polpa tem 6 vezes mais vitamina C que a laranja. Dela se faz queijo e vários remédios. Antigamente, seu suco era usado até para neutralizar o veneno, antes de se comer a carne de um animal caçado com flechas envenenadas. Sabedoria que nenhum cientista conseguiu desvendar ainda. Somente alguns antigos senhores africanos é que têm esse conhecimento. Além de alimento, a cabaça pode ser usada como utensílio. Sementes. Suas sementes podem ser comidas cruas, como castanhas, torradas, como amendoim, ou misturadas com milho para fazer um mingau. Se muito torradas, podem ser usadas para se fazer uma bebida, como o café. As sementes têm ainda um óleo que serve para fazer sabão. Também são estudadas por suas propriedades como cosméticos. Componentes nutricionais. Os diversos estudos em sua composição química mostraram que a polpa desta fruta tem uma concentração de antioxidantes 4 vezes superiores à do kiwi ou da maçã. Entre seus nutrientes mais excelentes são a vitamina C, o pectina, fibra solúvel, e os ácidos cítrico, málico e succínico. Destaca-se na quantidade de fibras solúveis, que regulariza a flora intestinal pelo consumo da polpa. Curiosidades. Baobá, o único bar dentro de uma árvore. Imagine tomar uma bebida no único bar no mundo dentro de uma árvore, um enorme baobá. Pois este bar tão curioso existe e está localizado na província de Limpopo, no norte da África do Sul, e é famoso internacionalmente por ser o maior de sua espécie no mundo. Foi capa inclusive do Wall Street Journal.
mede 22 metros de altura e seu tronco é tão grande que seriam necessários 40 adultos com os braços estendidos para poder abraçar seus 48 metros de circunferência. O tronco é oco, mas suas paredes têm até 2 metros de espessura. O teste do carbono determinou que a idade da árvore é de aproximadamente 6.000 anos de antiguidade. É bem possível que esta árvore seja anterior às pirâmides de Giza, no Egito, diz Hitler van Hiden, o proprietário da fazenda Suland, onde se encontra a árvore. Quando perguntado se alguém esculpiu os ocos na árvore, ele diz: absolutamente não. Sabemos que os baobás, depois de 2.000 anos de idade, começam a criar ocos sozinhos. É isso que aconteceu aqui, totalmente natural, sem a interferência do homem. Mais de 7.000 visitantes de todas as partes do mundo visitam o grandioso baobá a cada ano para tomar alguma bebida em seu bar, que tem 4 metros de altura e assentos para 15 pessoas. Bonsai de baobá. Além de todos os benefícios que o baobá traz para o povo africano em sua forma natural, podemos criar bonsai de baobá, técnica ou arte originárias do Japão de miniaturizar plantas, gêneros, árvores ou arbustos, através de métodos específicos que visam manter suas características normais de proporção e morfologia. Curiosidades. Uma outra curiosidade é um banheiro no baobá, que é usado por alguns povoados africanos. Em grande parte da África, especialmente na região da Costa do Marfim, disse que é a partir do baobá que a vida pode ser recriada. Ele dá água, comida, moradia e remédios. Também é com as suas sementes que podemos jogar um dos jogos de tabuleiro mais antigos do mundo, o Mancala. Mancala, um jogo milenar africano, jogando com as sementes do baobá. Os jogos de Mancala, nome genérico para uma família de 200 jogos aproximadamente, com regras semelhantes, chamados jogos de semeadura e colheita, são originários da África, por volta de 2000 a.C., apesar de existir rumores de sua existência datar 7.000 anos antes de Cristo. O jogo é composto por algumas fileiras de pequenos buracos, que originalmente foram na terra para depois evoluir para um tabuleiro, e algumas sementes, tornando um jogo muito simples de ser feito por trabalhadores na hora do almoço. Vencia o jogador que conseguisse tirar o maior número de sementes dos buracos. Richard Lake encontrou um tabuleiro com 2 linhas de 13 buracos no Quênia, que data os tempos neolíticos. Alguns desses poderiam ser usados como calculadoras, mas sem dúvida era uma forma básica do jogo. Os jogos dessa família, mais conhecidos no mundo ocidental, são o Oware, Kala, Sunga, Onwezo e Baô. Jogos de Mancala possuem um papel importante em muitas sociedades africanas e asiáticas, comparável ao do xadrez no Ocidente. Outras denominações do Mancala: Adi, Daomé, Andote, Sudão, especialmente pela tribo Bega, é jogado no chão com excrementos secos de camelo. Aware, Awalé, Awari, Alto Volta, Suriname. Ayo, Nigéria. Baolé, Costa do Marfim, Filipinas e Ilhas Sondajodo. Kakua, Gana, Nigéria. Kala, Argélia. Oware, Gana, era jogado especialmente pelos famosos Ashanti. Tantan, Apache. Valu, Adi Eti, Brasil. Vari, Sudão, Gâmbia, Senegal e Haiti. No Brasil, o Aiu aparenta ser uma variação próxima do Oware, que foi jogado no Brasil. Seu nome vem do ato de soletrar Ayu, um jogo de Mancala na Nigéria, de onde muitos escravos foram deportados para a América do Sul. O Aiu foi observado pela última vez em 1916 pelo historiador Manuel Raimundo Querino, na Bahia.
Em 1995, o português Elísio Romari Santos Silva defendeu a ideia de que um jogo de mancala de 4 fileiras já foi jogado na região sul do Brasil, onde muitos escravos desembarcaram de Angola. Plantar e colher com o aualé, Georges Guineca. 3 importantes jogos de reflexão existem no mundo: o xadrez, no Ocidente, o Go, na Ásia, e o aualé, na África. Eles são frutos de ideias, formas de raciocinar e também da memória coletiva dos povos que os criaram. Pelo aualé, o jogador conhece a alma africana ou a dos baobás, pois é com seus grãos que se joga. A diversão tem um pé na mitologia e outro no cotidiano da África. Ao jogar, o que se está fazendo é repetir os ciclos da natureza, o cultivo do solo e as colheitas, que seguem o ritmo das estações. Todo jogo tem uma estratégia. O aualé baseia-se na redistribuição contínua das sementes, porém, tudo pode ser posto em xeque a cada instante. Pela África, o aualé recebe vários nomes: auelê, lela, xoxolo, calak e etc. As regras também podem variar um pouco, tantos quantos são os vilarejos que existem em cada região. Contam que ele é originário do norte do Golfo de Guiné, de onde começou a viajar pelo continente e depois pelo mundo, até chegou no Brasil. Semear para colher é o princípio fundamental que não varia. Este é o segredo e a fonte na prática ancestral africana da troca. As estratégias são exercícios de cálculos matemáticos através dos quais desenvolvemos a rapidez mental, a lógica e a concentração. Tudo isso numa brincadeira. Ele é muito fácil de aprender. Anos de jogo, no entanto, fazem com que certos jogadores se tornem invencíveis. Mas é, sobretudo, um jogo baseado na generosidade. Para ganhar, um jogador tem que saber doar ao seu adversário. Toro, futamboma una mutinda